Oi, oi, Karina por aqui. Hoje eu vim trazer a videoaula dessa linda bolsa que eu chamo de mini bag. Olha que gracinha, como ela é compacta, ao mesmo tempo cabe bastante coisa, aquela bolsa que a gente usa para levar celular, carteira, chave, sabe? Quando você quer sair e fala, não vou levar muita coisa hoje, eu vou ali com a bolsinha com a alça transversal. Essa é a opção ideal. É uma bolsa linda, deixa eu tirar aqui para não ficar fazendo barulho para vocês. A alça é removível, como vocês estão vendo aqui. Quero mostrar mais da peça para vocês. Olha só, ela é uma bolsinha linda, compacta. O fundo também tem no sintético. A aba com botão imantado. O espaço interno dela não é tão pequeno, viu? Ó, coloquei a mão aqui para vocês verem. Não é tão pequeno, tá? Cabe celular, carteira, chave, sabe? Ó, eu vou passar as medidas para vocês. Deixa eu mostrar esse ponto também. Olha que ponto bonito. E essa etiqueta? Maravilhosa. Eu falo dela na lista de materiais para vocês. Olha só, eu vou passar as medidas dela. Ela tem 18 centímetros de altura por 16 centímetros de largura e 7 centímetros de profundidade, já contando que a gente aumenta aqui o fundo, porque o original dele é um pouquinho menor, mas eu gosto de aumentar um pouquinho, então essa distância aqui, 7 centímetros, para vocês terem ideia do tamanho. Como eu já falei, ela vem com a alça, né, que é a alça, eu chamo de alça transversal, porque como ela é regulável, então a gente pode usar transversal no corpo, mas também pode usar lateral, tá vendo? Mas é aquela alça mais compridinha. E aí, eu vou gravar, hoje eu vou apresentar para vocês a videoaula dessa peça, mas eu quero dar um spoilerzinho, conversar aqui com vocês para dizer o seguinte: esse kit aqui, que vocês vão ver que eu vou falar lá na parte de apresentação dos materiais, você consegue, usando o mesmo kit, fazer essa mini mochila. Dá uma olhadinha, que coisa mais fofa. Vira uma mochilinha infantil. Olha que perfeição essa mochilinha. Uma pequena alteraçãozinha que a gente faz na receita da peça. Olha que coisa mais linda que fica essa mini mochila. Aí, assim, se vocês quiserem a aula dela, se quiserem que eu grave um vídeo para vocês, então vocês comentam bastante, escreve aí, deixa nos comentários que vocês querem a aula da mochilinha, e aí mais pra frente eu posso trazer para vocês a aula dessa mini mochila, usando o mesmo kit que a gente vai fazer aqui, a mini bag, tá bom? Então, bora para os materiais. Bora para a lista de materiais da mini bag. Não importa qual modelo você escolha fazer, você vai precisar do mesmo material, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai precisar é de um kit mini bag. Esse material aqui, que é um material de sintético, é da Amalité Personalizados. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, olha, vem todo lacradinho, tá vendo, ó? É um capricho. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o contato deles, para vocês entrarem lá. Chama a Cris no WhatsApp, deem uma olhadinha no catálogo deles que tem no WhatsApp, vocês conseguem ver este e outros kits maravilhosos também. Muitos deles já tem vídeo aula. E aí, o que que vem nesse kit, gente, ó? Vem a aba, já com o botão imantado no couro, que eu adoro. Assim, eu falo couro, mas é sintético, né, gente? Vocês sabem disso. Ó, que eu adoro, é muito mais fácil de colocar na peça. O fundo da nossa bolsa. E a alça regulável, tá? Que é a alça que eu chamo de alça transversal. Esse material aqui, você encontra lá na Amalité como kit mini bag, tá bom? É só vocês entrarem em contato no contato que eu vou deixar aqui na descrição e você encontra. E aí, você vai encontrar lá em diversas cores, tá? A gente tem aqui no caramelo, no preto, mas se eu não me engano, tem mais cores lá. Você entra lá e dá uma olhadinha. Além disso, o que que você vai precisar? Você vai utilizar um novelo, você usa menos do que um novelo, tá? Para fazer as peças, tanto essa mais fofuchinha, né? Quanto a outra, não importa. Você vai usar um novelo de fio. Eu vou usar, deixa eu pegar para não refletir aqui, ó. Eu escolhi esse daqui, essa cor. Eu gosto deste fio, tá? É o fio de malha da Fischer, 25 milímetros. Eu gosto dele por conta da composição. Se você ainda não conhece, dá uma olhadinha aí, ó. Essa cor aqui que eu vou usar, eu vou deixar aqui pra vocês. Tá aqui, cadê? A telha, código 19, tá? Essa é a que eu vou usar. Então, você usa menos de um rolinho de fio pra fazer a sua peça, independente do modelo que você escolher. Você vai precisar de agulha
número 7 milímetros. Se o seu ponto for muito solto, aí você pode baixar para 6 milímetros, mas eu faço as minhas com agulha 7 milímetros. Você vai usar tesoura para fazer os arremates, você vai usar agulha de tapeceiro, vai usar linha, eu uso a invisível, linha e agulha de costura. Caso você queira colocar as etiquetas, essas minhas etiquetas também são da Malité, os dois modelos. Aqui elas estão com película de proteção, porque elas vêm assim, ó, com a película de proteção. A hora que tira, fica essa lindeza aqui, ó. Dá uma olhada que coisa mais linda. Olha, eu sou apaixonada nessas etiquetas. Também da Malité, tá bom? A hora que você entrar lá pra ver o seu kit, já dá uma espiadinha nas etiquetas, porque não tem só esses modelos, nem só esse tipo. Eu tenho outras etiquetas deles também, tá? Então, vamos lá. Além disso, você vai precisar também de cola. Eu gosto de usar essa daqui, ó, cola de silicone líquida. Eu acho que dá mais certo, eu gosto, mas não é uma obrigação. O que você usa aí nos seus trabalhos é o que você precisa, uma cola para acabamento. Você vai precisar também de 2 argolas articuladas, pra gente finalizar a nossa peça, tá? 2 argolas articuladas. Eu não sei de quantos milímetros que é essa daqui, ó, mas eu vou pôr na palma da mão pra vocês terem ideia, tá? Mais ou menos isso, não precisa ser exatamente essa, tá bom? E é isso, então bora pra execução. Bora lá pra execução da nossa peça. O primeiro passo é a gente preparar o sintético. Então, o que eu sempre falo para fazer, né, nos vídeos, eu sempre dou essa orientação, que é a higienização do sintético. Como esse corte é feito a laser, a gente acaba trazendo alguma sujidade. E se você não higieniza, na hora que você passa o seu fio, principalmente se ele for claro, suja o seu fio, tá? Então, o primeiro passo é higienizar. Eu higienizo com cotonete e álcool. Se você nunca assistiu, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como eu faço a higienização. Vou deixar na descrição também do vídeo como que eu higienizo, porque o meu já está limpo. Eu já higienizei pra gente adiantar o passo a passo da nossa aula, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é uma carreira de pontos baixíssimos pra gente poder preparar essa base, tá? Eu vou fazer a bolsa toda no fio, na agulha 7, só que, como aqui ela cabe, a agulha 7 cabe aqui, ó, tá vendo? Mas como eu vou passar com fio, tudo, vou usar uma menorzinha, vou pegar a 6, só pra preparar essa base. Depois eu uso a 7, hora que eu não for mais colocar a agulha dentro dos fiozinhos, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, né? Então, eu pego meu fio aqui, já soltei um tanto de fio, e começo em qualquer buraquinho, qualquer ponto, tá? Simples assim, ó. Eu gosto de, conforme eu pego o fio aqui, ó, eu já jogo esse aqui pra trás, embora a gente vai arrematar depois, mas só pra ele não ficar muito solto aqui, tá? Ó, jogo ele aqui atrás, dou só uma laçadinha, só pra ele não ficar muito solto, muito perdido, mas a gente vai ajeitar ele depois, ó. Então, vamos lá, pontos baixíssimos, só pega e puxa. Se você não é uma crocheteira mais experiente, não tem segredo, ó. Entrou a agulha, laçou lá atrás, puxa e fecha aqui. A gente vai fazer isso aqui, ó, por toda essa volta, um ponto por cada furinho, tá? Sem aumento, sem nada. Eu vou fazer aqui correndo, vou acelerar um pouquinho o vídeo, você faz aí também. Ponto baixíssimo em todos os pontos, todos os furinhos. Ó, eu cheguei aqui, fiz o último furinho, tá vendo? Já cortei o meu fio, que agora a gente puxa todo esse fio pra cá, e a gente vai simular esse pontinho, essa mesma correntinha aqui, ó, pra preencher esse espaço. Como é que a gente faz isso? Pode usar agulha de tapeceiro, se você tem uma agulha mais fina, tô sem agulha fina aqui, eu vou até usar de tapeceiro, porque eu tô sem agulha fina aqui, tá? Então, eu vou demorar mais, mas pode ser com agulha de crochê também. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, passar por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto. Trago esse fio pra cá, ajusto pra ele ficar mais ou menos com a... Deixa eu desenrolar ele, que ele tá enrolado. Eu não gosto, gente, eu gosto que fica mais arrumadinho, tá vendo? O fio tava enrolado, ó. Não se preocupem que a base tá aqui, ó, vai ficar torta, não vai não, tá? Depois que a gente começa a tecer, ela vai ajustando. Ó, então vamos lá. Passa por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto, puxa, ajusta o tamanho mais ou menos pra ficar igual aqui, tá vendo, ó? Aí, a gente vai vir
e entrar nesse último ponto que a gente fez. Na hora que você entrar aqui, cuidado para não passar no meio do fio assim, sabe? Ó, para não entrar no fio. Então, você dá uma olhadinha para sair aqui no furinho, ó. Traz para trás, aí o que acontece? A gente formou aqui, ó. Ó, aí você ajusta para ficar do mesmo tamanho, ó. Parece que a gente fez normalmente o ponto, tá vendo, ó? E, na verdade, a gente simulou. Aí, a gente faz o acabamento aqui atrás. Eu já gosto de já fazer esse acabamento. Cada um tem o seu jeitinho. Eu vou dar aqui um pinguinho de cola. Vou dar um nozinho. E vou esconder um pouquinho desse fio. Vou fazer um pouquinho acelerado, mas vou deixar vocês vendo eu trabalhando aqui, tá bom? Lembrando que cada pessoa tem um jeitinho de fazer o seu acabamento e não tem certo e errado desde que funcione pra você. Eu gosto sempre de mostrar como eu faço, porque tem gente, sempre tem gente nova no canal, gente que nunca fez bolsa, não tem essa habilidade ou nunca trabalhou com sintético e quer saber como é que faz. Então, por isso que eu gosto de mostrar o meu jeitinho, tá? Mas se você já é crocheteira e tem o seu jeitinho de fazer, pode fazer do seu jeitinho que não tem problema. Ó, aqui eu tô dando uma leve costuradinha pra lá e pra cá, tá vendo, ó? Só pra ele enroscar, fiz de um lado, vou fazer do outro. Só pra ele enroscar mesmo, ó. Não precisa fazer muito. E depois, eu vou dar outro pinguinho de cola, onde eu parei, tá vendo, ó? Eu levanto um pouquinho do ponto embaixo. Tá dando pra ver aí, né? E coloco mais um pinguinho de cola, minha colinha tá acabando, tá no fim, na verdade. E aí, demora pra descer. Ó, dou outro pinguinho de cola, porque aí eu posso cortar esse fio, que ele vai secando, e depois fica terrível de tirar. Ele prende mesmo, ó. Ela some depois, tá vendo esse aspecto molhadinho? Ela seca. Vamos lá, ó. Então, a gente fez a primeira parte dela, tá? É o preparo dela. Agora, a gente vai pra segunda carreira, que também ainda eu considero o preparo aqui do nosso sintético, da nossa base. Nós vamos fazer agora uma carreira de ponto baixo, por essa volta, só que a gente vai produzir alguns aumentos aqui pro ponto não ficar repuxado, tá? Então, como é que vai funcionar isso, ó? Só para vocês identificarem aqui comigo. A gente vai fazer os 4 cantos, percebam que aqui na nossa peça, ó, a gente tem esse ponto que é reto, né, ó, a gente tem aqui, ó, esse ponto que é reto, esse lado, esse trajeto reto, digamos assim, e a gente tem aqui 4 pontos que é da curva, né? Vai daqui a aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Os 4 pontinhos da curva. E é aqui que a gente vai fazer o nosso aumento dos dois lados. Eu vou colocar marcador só para visualizar melhor, ó. Os 4 buraquinhos, tá vendo, ó? Da peça, ó. 1, 2, 3, 4. Então, os 4 pontinhos aqui, ó. Eu vou colocar marcador, inicia aqui. Eu vou colocar para facilitar a visualização de vocês, se vocês não quiserem colocar, não precisa, tá? E isso vai acontecer dos dois lados. A gente vai aumentar aqui também, ó, nos 4 pontinhos dos cantinhos, ó, tá? Dos dois lados, tá? 4 pontos, 4 pontos. E aqui, só ponto sobre ponto. Como é que vai ser isso? Pontos baixos. Vamos lá. Como é que eu faço esse ponto baixo? Eu vou começar aqui, tá? Nesse primeiro que não tem aumento. Eu coloco a minha agulha no meio do ponto, passo lá, puxo aqui, ó, o meu fio. Eu já gosto de pegar esse fio e jogar pra lá, que daí eu já dou uma leve amarrada nele aqui. E puxo o meu primeiro ponto baixo. Eu já vou segurando esse fio, ó. Já vou segurando ele aqui atrás, pra já ir escondendo, depois eu só colocar uma colinha lá. Então, eu entro no próximo, dou uma laçada, já escondendo aquele fio. Faço outro ponto baixo, entro no próximo. E assim eu vou, escondendo meu fiozinho e fazendo um ponto baixo em cada pontinho desse. Percebam que a gente vai ficando aqui, ó,
Esse fio aqui da Fisher, eu não sei se você já trabalha com ele é um fio que possui elastano, tá? Quem já trabalha tá acostumado, né? Então, você não pode ter uma tensão de ponto muito forte, porque senão a peça entorta mesmo. Ó, a gente vai ficando, ó, com uma alcinha aqui do baixíssimo que a gente fez e um ponto produzido aqui em cima, ó, tá? Esse é o formatinho que a gente quer, é o desenho que a gente quer que a nossa base tenha, tá? Ó, depois você pode, se o seu fio já não entra direto, você pode ir arrumando na mão, não tem problema, não fiquem preocupadas com isso. Ó, fiz o último ponto da parte que é reta aqui, tá? Então, o meu fiozinho que eu fui escondendo aqui atrás, ó, eu vou deixar ele pra lá, porque depois eu vou dar um pinguinho de cola pra fazer o acabamento. Cheguei aqui no primeiro ponto que eu devo começar os meus aumentos, então eu vou lá, primeiro ponto, e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo furinho. Ó, o primeiro ponto e o segundo ponto no mesmo furinho. Ó, fiz um primeiro aumento. No próximo, a mesma coisa. Ó, a gente faz isso para o trabalho não ficar curvo, não curvar essa base, para os pontos ficarem bonitinhos e ajeitados, tá? Ó, outro aumento, olha que bonitinho. Esse aqui tá difícil de... Deixa eu enxergar lá atrás. Ó, agora passei. Mais outro. E mais outro. E o último pontinho, vou tirar meu marcador. O último pontinho que a gente vai fazer aumento. Eu também coloco aqui 2 pontos baixos. Às vezes, por isso que eu uso agulha menor, porque quando a gente tá com o fio, às vezes fica difícil de passar. Tem gente que usa até a agulha número 5, 5,5, eu não consigo muito, eu prefiro a agulha número 6, tá? Mas aí, deixa eu refazer esse aqui, que eu achei que esse ponto ficou pra lá. E eu gosto que ele fique bem colocadinho, igual estão esses outros aqui, ó, tá? Eu gosto que ele fica na... Porque aqui tem bastante fio, ó porque que ele tá enroscando, ó, tá vendo? Vou ajeitar ele aqui pra ele ficar onde eu quero. Ó, 2 pontinhos em cada um. Olha que bonitinho que fica, ó. A gente fez pontinhos retinhos aqui, ó. E aí, quando chegou aqui naquele canto, a gente fez aumento nos 4 pontos. Olha como fica bonitinho e como fica bem certinha. Eu vou finalizar aqui, ó, vou repetir o que eu fiz do outro lado, tá? Então, até aqui vou fazer ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou fazer o aumento nos 4 pontos. E eu volto aqui na hora da gente fechar essa carreira, tá bom? Pra mostrar como é que a gente fecha e como é que ficou. Já volto. Prontinho, cheguei aqui no final, ó. Tá vendo? Já terminei, ó. O que que eu vou fazer? Eu não vou subir direto, porque eu quero que esse acabamento fique perfeito. Então, eu vou novamente cortar o fio aqui. Puxar meu fio e fazer aquilo que eu fiz ali, tá? Eu vou simular essa correntinha aqui em cima, ó. De novo, igual eu fiz da outra vez, a gente quer simular essa correntinha aqui em cima deste ponto, pra ficar igual. Então, eu venho por dentro aqui, ó, por baixo do outro ponto, ponto da frente, volto, ajusto igual a gente fez lá no outro, o tamanho, ó. E aí, eu entro. Aqui, a hora que vocês colocarem dentro desse ponto de trás, vocês percebam que ele tem essa outra argolinha aqui, não é só essa alça do ponto, tem essa outra, passa por trás das duas, tá? Pra ficar bem firme. E aí, você ajusta o tamanho pra você simular. Olha que bonitinho que fica. Não dá nem pra perceber, né? E aí, eu vou fazer o acabamento aqui da mesma maneira que eu fiz aquele acabamento lá, tá bom? Vou andar por aqui, vou costurar um pouquinho, pôr um pouquinho de cola. E eu já volto aqui pra gente subir a próxima carreira. Prontinho, ó. Eu já finalizei a nossa base. Olha como ela fica bonitinha, ó. Você coloca ela numa superfície reta, você percebe que ela tá retinha. Tá vendo, ó? Olha que linda. Tá vendo? Com todos os aumentos, pra não ficar curvando, ó. Fica uma graça. Já fiz meus acabamentos aqui. Então, aqui, a gente finalizou o que eu chamo de preparação do fundo, tá vendo, ó? A gente fez essa parte aqui da nossa peça, ó.
Agora a gente vai começar a subida, tá? Que eu chamo de primeira carreira, que é a partir daqui, ó. Essa primeira carreirinha, tá? Vamos lá. Pra gente, primeiro, deixa eu mostrar aqui, ó. Pra gente deixar essa alcinha, vocês percebam que tem uma alcinha aqui, ó. Ó. Que é um detalhezinho do ponto, ó. Porque é como se fosse pra começar mesmo. Eu vou mostrar como é que a gente faz, tá? Então, vamos lá. Essa carreira é uma carreira inteirinha de pontos baixos, tá? Porém, a gente vai pegar pela alça de trás. Pode começar em qualquer lugar aqui. A gente vai pegar só pela alça de trás, tá vendo, ó? A gente vai entrar no meio da cabeça do ponto aqui. A gente não vai pegar aqui, ó, todinho. A gente vai entrar só na alcinha de trás. Mas eu gosto também... Aí sou eu, Karina, de pegar aquela alcinha que eu mostrei pra vocês, ó. Vamos estudar um pouquinho aqui, ó, a anatomia do nosso ponto pra quem é iniciante, ó. A gente tem aqui as duas alças, que é a cabeça do ponto, tá? Quando a gente faz um ponto normal, a gente entra com a agulha aqui. E aqui atrás, no avesso do nosso ponto, ó, essa daqui é a alcinha de trás da cabeça do nosso ponto, mas a gente tem essa argolinha aqui, ó. Para que esse ponto fique firme, principalmente porque ele é um ponto de base, eu gosto de pegar aqui a argolinha de trás, mas também a alcinha. Ó, tá vendo? Você fica com as duas e o ponto fica mais firme. Então, eu gosto de fazer essa carreira, principalmente por ela ser da base, eu gosto de fazer assim, tá bom? Então, aí a gente vai subir aqui, já vou jogar meu fiozinho pra lá pra ir arrematando, né, ó. Joga ele pra dentro aqui, porque quando eu vou dar uma laçada, ó, eu já dei uma amarrada nele, tá vendo? A gente vai fazer os pontos baixos dessa forma, ó. Então, pegando pela alcinha de trás e por aquela argolinha pra ficar mais firme. Com o tempo, você sente no dedo, você nem precisa olhar pra trás pra saber, ó, se você conseguiu pegar, ó. Deixa eu focar, ó. Alcinha de trás e argolinha, tá vendo? Já vou escondendo o meu ponto, ó. Porque aí fica bem mais seguro, o ponto não fica folgado, ó. Quer ver? Eu vou fazer um ponto só pra vocês verem a diferença. Por que que eu gosto de fazer assim? Eu vou fazer um ponto pegando somente a alcinha de trás, tá? Ó, vou pegar só aqui, não vou pegar argolinha nesse ponto, tá bom? Ó. Ó, percebam aqui, vou tirar até minha agulha. Percebam aqui, ó, que aqui o ponto, ele tá mais firme, ó, não tem buraco. Aqui, ó, eu só peguei na alcinha de trás, olha aqui, ó, como tem buraco. E aí, você imagina que aqui é o fundo da bolsa. Quando você põe peso aqui, entendeu? Por isso que eu gosto de pegar sempre aquela argolinha, porque eu acho que dá mais firmeza na peça, tá? Principalmente quando é carreirinha assim de base. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, não tem segredo. A gente vai fazer toda a peça, inclusive... as laterais, onde a gente fez aumento, a gente vai fazer ponto sobre ponto, desse jeitinho. Então, eu vou fazer aqui e eu volto pra gente fechar juntas, tá bom? Pra gente ver e vocês irem comparando como é que ficou. Mas não tem segredo, é desse jeitinho aqui até chegar aqui no fechamento. Vou fazer aqui e volto pra gente fazer o fechamento juntas. Cheguei aqui no final da minha carreira e olha como a peça fica bonitinha, ó. Vou até apoiar aqui na mesa, ó. Olha que bonitinha, ela vira, né? Como eu falei, quando a gente vai chegando nas laterais, ela já vai virando, ó. Vai virando uma bolsinha, tá vendo? E se ela... Eu vou até soltar pra vocês verem, ó. Se ela emborcar um pouquinho, não fica preocupada, porque conforme a bolsa vai subindo, ela vai se ajustando, tá? Aqui, o que que eu sugiro? Tudo que você tiver de arremate, já vai fazendo, porque conforme a bolsa cresce, como ela é uma bolsa pequenininha, fica difícil da gente ir articulando as mãos lá dentro, tá? Então, aqui, eu vou fazer o fechamento com vocês, mas já vou arrematar isso aqui, ó, já vou tirar, cortar, tudo que eu tiver de arremate eu já vou fazer. Mas vamos lá, ó. Cheguei no final da carreira, como é que a gente faz agora? Agora a gente não corta mais o fio, mas a gente também vai fazer o fechamento invisível. Como é que é ele, ó? Vou pôr pertinho aqui, ó. Eu dou uma aumentadinha aqui nessa laçadinha. Eu venho com o meu fechamento aqui, ó, com minha agulha, aliás, igual a gente fez pra fazer aquele fechamentinho falso. Por baixo de trás pra frente, por baixo da cabeça do ponto que a gente tem inteiro aqui, pra simular nessa argolinha. A gente pega essa laçada toda e leva lá pra trás, ó. Ó. Aí a gente ajeita aqui com a mão pra simular, tá vendo, ó? Aqui, ele não vai ficar perfeitinho igual fica lá quando a gente corta o fio, mas não tem problema, porque agora a gente vai começar a subir a bolsa e tá tudo bem. Então, o que que a gente vai fazer agora, ó? Nesse mesmo ponto que a gente acabou de simular, tá vendo aqui, ó? Ai,
Não apareceu, pera, voltei. Nesse mesmo ponto, ó, que a gente acabou de simular, que ele só tá a calcinha aqui da frente, a gente vai colocar nossa agulha aqui, ó, na cabeça do ponto e já laça aqui, ó, tá? Inclusive, se você quiser dar uma ajustadinha nesse fio, você pode. Não ajusta muito como ele tem elastano, se você estiver usando esse fio. Mas, ó, tá vendo? Coloquei a laçada lá por trás na agulha, ó, na frente daquele ponto. E agora daqui, eu vou puxar um ponto baixo, tá? Desse jeito. Agora, essa carreira, a gente vai fazer assim, ó. Agora, eu vou fazer no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixo aqui na cabeça do ponto, eu vou lá no pé do ponto, ó, perceba, eu trabalhei a cabeça deste ponto. Eu vou no pé dele, ó, aqui no pé dele. E vou fazer uma laçada e alongar esse fio. Eu falo ponto baixo alongado, não é exatamente o alongado, mas eu falo alongado porque eu alongo este fio, tá vendo, ó? E vou fazer esse outro ponto aqui, ó, que vai ficar alongado. No mesmo ponto, percebam que eu trabalhei aqui, ó, quero frisar isso daqui, ó. Percebam que aqui eu trabalhei, ó, esse ponto baixo na cabeça do ponto e esse ponto baixo alongado no pé do mesmo ponto, tá bom? A gente não trabalhou no ponto lateral, a gente ainda tá no mesmo ponto. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir esse motivo, mas de que maneira? O próximo ponto, nessa carreira, a gente vai trabalhar assim. O próximo ponto, a gente vai pular. A gente não trabalha esse ponto, a gente trabalha o outro. De novo, igual a gente fez nesse. Então, na cabeça do ponto, eu vou trazer aqui um ponto baixo. E no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixo na cabeça do ponto, eu vou lá no pé do ponto. E vou puxar, dou uma alongada, faço outro ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui, ó. A gente tem um ponto, ó, percebam que a gente pulou, ó. Aqui embaixo, ó. A gente pulou esse ponto, a gente não trabalhou nele. E tá tudo bem, porque a gente vai usar ele na próxima carreira, mas por enquanto ele fica aqui sozinho, ó. Não dá nem pra ver, mas ele vai ser importante pra próxima carreira. Então, essa carreira aqui é simplesmente essa repetição. Vou fazer mais um pouquinho com vocês. Então, eu pulo o próximo ponto, venho no próximo e coloco um ponto baixo na cabeça do ponto. E no mesmo ponto, eu vou lá no pé dele e faço um ponto baixo alongado. Pulo o próximo, venho no outro, faço um ponto baixo. No mesmo ponto, eu faço um ponto baixo alongando esse fio. Pulo o próximo, venho no outro. Isso vai pela carreira inteira. Ó, aqui quando chegar aqui nessa partezinha dos aumentos, tomem cuidado para não ir em outro ponto. Como é que você faz? Sempre observa onde você trabalhou. Então, ó, cabeça do ponto, eu trabalhei aqui, neste ponto. Então, eu sigo este ponto mesmo e vou no pé dele, tá bom? Puxa aqui, ó. Pode parecer que tá torto, mas não tá. Segue assim, pulo o próximo, vem no outro, porque no canto às vezes confunde a mesma história, ó. Trabalhei na cabeça deste ponto, então eu venho no pé dele. Essa carreira pode parecer um pouquinho mais difícil, pulo o próximo, mas não é. E as próximas, então, mamão com açúcar. É uma bolsinha super rápida de fazer, viu? Muito rápida mesmo. Dá gosto de fazer essa bolsinha. Não se preocupem com esses espacinhos que eles serão preenchidos já já na próxima carreira. Então, pulo o próximo, vou no outro. Vou fazer aqui a minha carreira inteirinha até o final, volto para fazer o fechamento com vocês, que vai ser exatamente como a gente fechou anterior, mas mesmo assim, com uma carreira um pouquinho diferente, eu volto para fechar com vocês, tá bom? Ó, ele vai ficando assim, com esses buraquinhos, não se incomodem, que a gente vai preencher já já na outra carreira. Vocês podem ir ajeitando aqui, ó, se vocês quiserem, o fiozinho de vocês, enfim. Vocês vão ver que a partir da próxima a gente começa a fazer o desenho, e aí ele se ajeita sozinho, tá? Vou terminar aqui e volto pra gente finalizar junto, já vou fazer esse acabamento aqui, ó. Terminei a minha volta, então ela ficou desse jeitinho aqui, ó. E aí a gente vai fazer o fechamento do mesmo jeito que a gente fez o outro, ó. Puxei um pouquinho aqui minha alcinha, venho por trás, pegando as duas alças do ponto que a gente... É o seguinte ao que a gente quer simular, tá? Aí eu puxo aqui as minhas alças, ó. Deixa eu fazer de novo aqui, só pra vocês não terem dúvida, porque eu não sei se todo mundo sabe fazer esse fechamento invisível, ó. Tá vendo aqui? Deixa eu pôr mais pertinho. Esse ponto aqui, ó,
é o que a gente começou. Então, a gente deu a laçada e fez aquele primeiro ponto baixo. Aí, ele não tem essa estrutura toda aqui, ó, tá vendo? Então, a gente quer simular essa estrutura aqui, neste ponto aqui. Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer esse ponto falso. Este ponto aqui, ó, é aquele que a gente pula, né? A gente não tá pulando um ponto, ó, pulou aqui, pulou aqui. Então, esse é aquele que a gente vai pular. Então, a gente vai simular esse fechamento nesse daqui, tá bom? Ó, porque a gente puxando aqui, ó, puxa lá pra trás, ó, tá vendo? Aqui ele tá pulado, ok, não tem problema, vai ficar igual os outros. Ó, aí a gente vai vir aqui. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Nessa carreira, a maneira de fechar, de subir e de seguir até o final da bolsa vai ser idêntica, tá? Porque é só até aqui que era um pouquinho diferente. Daqui pra frente é igualzinho, por isso que eu disse que essa bolsa é rapidinho de fazer, ó. O que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui a minha agulha. Em que lugar? Eu vou colocar aqui a minha agulha neste ponto aqui, ó. Não neste aqui, ó. Eu vou pôr no de trás, ó. Que é no ponto alongado, tá vendo, ó? No ponto alongado, ó. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó. Por que que eu vou fazer isso? Porque agora a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Então, eu coloquei a minha agulha, que na outra carreira de baixo, a gente pôs exatamente aqui onde a gente estava formando a argolinha, lembra? A gente fez isso. Nessa daqui, a gente vai pôr no de trás. Então, daqui pra frente é sempre assim. Você vai colocar na cabeça do ponto alongado, ó. Esse que é comprido, que tá atrás. Aí, por isso a alcinha tem que estar um pouquinho maior, tá vendo, ó? A gente pula esse outro aqui. Mas vocês já vão entender o porquê. Dá uma ajustadinha que tá muito larga a minha aqui, ó. Tá? Então, coloquei aqui, ó, na cabeça do ponto alongado, ó, tá? Coloquei aqui. Já lacei a voltinha por trás e eu vou dar uma laçada aqui, ó. Pra puxar o quê? Um ponto baixo, ó. Puxei um ponto baixo na cabeça do ponto alongado. O que que eu vou fazer agora? A sequência dessa bolsa é sempre um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto alongado na carreira de baixo. A partir de agora vai ser sempre desse jeito, ó. Um ponto baixo na cabeça do ponto alongado e um ponto alongado. Vocês se lembram na carreira de baixo? Eu vou até pegar outra agulha aqui para ficar mais visível. Que a gente pulou, ó, a gente pulou esse ponto, a gente pulou este ponto. É ali que a gente vai colocar, tá? Então, fica assim, ó. A gente faz um ponto baixo na cabeça do ponto alongado. O outro ponto baixo, alongado, a gente vai... Para localizar ele fácil, ó, depois que você vai fazendo, você vai ver que parece que a agulha encaixa sozinho. Ele fica sempre do ladinho do ponto alongado, ó. Na cabeça do ponto que a gente pulou, ó. Tá vendo? Aí, eu vou dar minha laçada, uma alongada nesse fio, para ficar um ponto baixo mais alongado, e é o desenho da peça, ó. E fecho. Aí, de novo, eu vou pular, ó. Pulo o próximo, vou no ponto alongado. Porque agora é sempre assim, um ponto baixo na cabeça do ponto alongado, tá vendo? Deixa eu colocar esse fio pra cá. E aqui, ó, um ponto mais alongadinho no que a gente pulou na carreira de baixo. Pra facilitar, segue o alongado, tá sempre do ladinho. Você vai ver que a agulha entra até sozinha, ó. Puxou... Mesma história, pula o próximo, você nem precisa ficar observando agora que se você tá pulando o próximo, porque agora é fácil de visualizar, você vai pro próximo alongado, ó, terminou aqui, vai pro próximo alongado, um ponto baixo na cabeça do ponto alongado e um ponto, escapou aqui, deixa eu voltar, um ponto baixo na cabeça do ponto alongado e um ponto alongado no que a gente pulou de base, que fica sempre do ladinho do alongado de baixo. Pode ver, ó, o alongado aqui, ele já tá aqui. Sempre vai ser assim. Então, é uma sequência gostosa de fazer, e como eu falei, o ponto vai formando, a agulha vai se encaixando, ó. Então, vai pro próximo alongado, um ponto baixo na cabeça do ponto e um ponto baixo alongado na carreira de baixo, ó. Olha lá, ela vai se formando. De novo, um ponto baixo no ponto baixo alongado, na cabeça dele, e o outro na parte de baixo. Inclusive aqui, que a gente fez a curva, é tudo igual, tá? Não tem aumento, não tem mais nada, é sempre assim, ó.
Um ponto baixo na cabeça do ponto alongado. É só no ponto alongado que a gente trabalha agora, tá? Porque o alongado que a gente tá fazendo é naquele de baixo. Por isso que eu falava, não se preocupe com os buraquinhos, ó. Porque a gente vai cobrir, tá? Vai pro próximo alongado. O interessante de você manter em mente agora é que daqui pra frente você só vai trabalhar em cima dos pontos alongados. Então, você não precisa ficar procurando onde tá o ponto, pula um ponto, não pula. Você vai estar pulando de todo jeito, porque quando você vai para alongado, você pula esse. Que você precisa pular, para quando você chegar na próxima carreira, você fazer o alongado dela aqui. E assim vai. Então, você não precisa preocupar se você tá pulando. Vai direto pro alongado. Um ponto na cabeça do alongado. E o outro ponto do lado do alongado na carreira de baixo, que é justamente onde a gente pulou. Conforme você vai fazendo, é delicioso, é muito fácil de encaixar, parece que a agulha encaixa sozinha esse ponto. Pode parecer difícil olhando assim, mas começa a fazer, volta o vídeo um pouquinho, assiste de novo, coloca ele numa velocidade um pouquinho menor, que você vai ver que é super fácil e gostoso, como eu falei, porque você vai fazendo e a agulha vai encaixando, ó. E o ponto vai saindo, vai ficando a coisa mais linda. Conforme a bolsa vai crescendo e você vai subindo as carreiras, ele vai se desenhando, o ponto vai se desenhando. Se você quer ele mais apertadinho, usa uma agulha menor. Eu quero ele mais folgadinho assim, meu ponto também tá meio apertado, então eu tô fazendo ele com a agulha 7, ó. Tô chegando já no final, inclusive, dessa volta. Eu vou fechar mais uma vez com vocês, mas vai ser sempre assim agora, ó. Eu cheguei no final, de que forma? Da mesma forma que a carreira anterior, ó. Aquele próximo ponto tá pulado, tá? Vai sempre ser assim. Aí, eu vou fechar aqui, ó, no ponto, ó. Lembra que a gente trabalha sempre no ponto alongado. Eu venho ali no ponto alongado, ó, puxo por trás, põe a agulha aqui por trás, puxo a laçada, levo ela lá pra trás, só que eu vou prender aonde? No ponto alongado, porque a gente só trabalha agora no ponto alongado, ó. Coloco minha agulha lá no ponto alongado e prendo esse fiozinho, ó, aqui no ponto alongado e faço meu ponto baixo. Ó, subo aqui para dar altura, faço meu ponto baixo. E comecei nova carreira. O próximo ponto, ó, pode ver que, ó, esse fio tá meio abertinho, mas você sabe que o ponto tá aqui embaixo, ó. Ó lá, encaixou. Ele encaixa sozinho. Ó. Outro ponto baixo. Próximo ponto alongado, é só assim, gente, não tem segredo. A partir de agora e até o final das carreiras que a gente vai fazer esses motivos aqui, né, esse mesmo motivo, é sempre assim, a gente volta, vai trabalhar sempre no ponto alongado, fazendo dessa maneira, um na cabeça do ponto e o outro aqui do lado. E dessa forma, o desenho vai se fazendo assim, né, se montando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, puxando meu fio até ele tá enroscando. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como ele começa a desenhar, ó, percebam? Ele vai desenhando, ó. Que a gente quer fazer o quê? Esse desenho aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, na diagonal. Tá saindo, ó. Começou, ó, fazer o desenho na diagonal. Percebam? Então, agora, a gente vai subir aqui um total... Deixa eu ver, de 15 carreiras. Como que a gente vai contar essas carreiras para não se perder? Ó, eu vou mostrar nessa peça aqui, ó. A gente vai contar, tá vendo essa viradinha? A gente trabalhou lá o fundo, né? E deixamos essa viradinha aqui, essa alcinha. A gente vai contar a partir da que fica em cima dela, tá? Mas se você contar pelo ponto alongado, você vai se atrapalhar. Então, como eu sugiro que você conte a partir daqui, ó, não pelo ponto alongado, por esse intervalinho aqui, ó, que são os pontos baixos, ó. Então, você vem aqui, acima da argolinha, e você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deixa eu contar por outro lado pra vocês enxergarem direito, ó. Ponto acima da alcinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Essa é a quantidade que a gente vai fazer de ponto com esse motivo. Aí depois eu vou fazer a minha aqui, porque agora não muda mais. A gente vai fazer sempre desse jeito. Se você tá com dúvida, volta o vídeo, porque não muda mais daqui até o final. E depois eu vou subir o corpo da minha bolsa e eu volto pra gente fazer essa finalização aqui, ó, que são 2 carreiras de finalização e que a gente já aproveita na última e coloca, ó,
Tá vendo? A gente já prende a aba da nossa bolsa, tá? E aí eu volto pra fazer essa parte junto com vocês, ó. Ela já tá ficando aqui, ó, estruturadinha. Façam aí, eu vou fazer aqui e volto pra gente fazer as duas carreiras últimas juntas. Finalizei aqui a minha peça, fiz as minhas 15 carreiras. Olha que lindo que fica esse desenho. Eu sou apaixonada nesse ponto, gente. Estruturadinha a peça, olha. Que delicadeza, adoro. Ó, agora então a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, pegando sempre pela alcinha de trás. Lembra que eu comentei lá, né? A alcinha de trás do ponto a gente tem as duas alcinhas, a gente vai trabalhar pela alcinha de trás, igual eu expliquei da outra vez, mas pegando essas argolinhas de dentro. Então, a gente pega as duas aqui, ó, a de trás do ponto e essa outra de trás aqui, ó, fica assim, ó, tá? Com essas duas laçadinhas, pra ficar mais firme, tá? Então, agora, eu vou fazer igual eu tava fazendo na carreira anterior, ó, eu vou voltar pro ponto da laçada maior. Por quê? Porque eu não vou mais entrar aqui, como eu tava fazendo. Eu vou entrar aqui. Eu vou pegar esta laçada e mais a laçada do ponto aqui, ó. Como eu falei, ó, as duas laçadas, ó. Não peguei a da frente. E vou prender, ó, fiquei com 3 laçadas, ó. E vou prender já a minha laçada que tava solta do fechamento aqui, ó. E vou subir um ponto baixo, ó. Aqui já dou uma laçada para subir aqui, ó, um ponto baixo. Com isso, eu construí aqui, ó, uma outra laçada. Essa laçada aqui, ó, deixa eu mostrar mais de perto, mas dá para você pegar também a alcinha de trás. É um pouquinho mais difícil, mas dá, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui, que é essa laçada que a gente acabou de criar. Aí eu venho aqui atrás, ó, tem a laçadinha, a alcinha do próprio ponto, ó, tá vendo? Ela tá aqui, ó, fiquei com 3 laçadas, igual o outro ponto. E aí, laço e puxo mais um ponto baixo. Percebam que, dessa forma, eu tô mantendo aqui, ó, a alcinha de detalhe, igual a gente fez aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu quero manter essa alcinha de detalhe. Agora, fica mais fácil a partir daqui, ó, porque a gente só coloca aqui, quem tem a prática... já vai enfiar o dedo aqui, já vai aparecer. Se você não tem muita prática e você acha que tudo bem, você pode pegar só aqui, ó. Só que acontece aquilo que eu falei, tá vendo, ó? Você fica com esse espaço, o fio é mais elástico. Eu prefiro sempre pegar a alcinha de trás do ponto, ó. Olhando por aqui, tá? E é isso. Então, nós vamos sempre fazer agora essa carreira inteirinha, pegando a alça de trás, mais a argolinha interna que tem no ponto para dar segurança nesse ponto. E vamos fazer ponto sobre ponto, ponto baixo simples em todos eles. Não tem nenhum alongado aqui. A gente vai fazer até o fechamento. Eu venho aqui para fazer o fechamento com vocês, porque depois a última carreira vai ser uma carreira de pontos baixíssimos, mas a gente vai aproveitar, aliás, para prender a nossa tampa já, a aba da nossa bolsa. Então, a gente já vai fazer ao mesmo tempo, então eu vou fazer junto com vocês. Ó, vai ficando assim, esse detalhezinho. Eu vou fazer toda a minha volta, volto para fechar com vocês e já pra gente fazer a finalização praticamente da peça, tá bom? Ó, já terminei aqui, ó, fiz toda a minha volta. Vendo? E agora, eu vim aqui fazer o fechamento com vocês. Fechamento igual a gente tem feito até agora, nenhum segredo, com a diferença que agora a gente vai fechar no ponto do lado mesmo, tá? Esse que a gente tá justamente formando, ó. Tá? A gente coloca lá, ó. E a gente fecha aqui. Por quê? Porque agora a gente vai fazer pontos baixíssimos, né? Que o ponto baixíssimo é o quê? Você pega, coloca, ó, pegando a cabeça do ponto, as duas alças e puxa aqui direto, ó. Tá? Isso é o ponto baixíssimo, caso alguém não conheça, ó. Laçou, puxou, trouxe direto. Ó, laçou, puxou, trouxe direto. Ele vai fazendo, ó, esse detalhe na peça, tá vendo, ó? Olha que bonito. Então, laça, puxa, cuidado aqui, deixa uma laçadinha mais frouxa. Quando você laçar aqui, ó, deixa uma laçadinha mais frouxa do fio. Por quê? Porque o ponto baixíssimo, ele tende a encolher a peça, né? A endurecer ela aqui. E se você deixar ele a alça mais curta aqui, ele vai fechar a boca da sua peça. Não é essa a intenção que a gente quer. A gente não tem essa intenção, tá? Então, é só um detalhezinho pra decorar.
e pra gente aproveitar e já fechar, né, colocar a aba da nossa peça. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa aba agora, como é que a gente vai fazer para colocar essa aba. Vamos lá. Pra gente colocar a nossa aba, eu gosto de fazer assim, ó, existem várias maneiras de colocar a aba, dependendo do modelo também que você tá fazendo a peça, você pode simplesmente contar os pontos, dividir a peça no meio, marcar a aba, enfim. Só que essa aba desse kit, ó, vocês podem perceber que ela tem um vão maior aqui. O furo é maior, ó, pode ver que passa a agulha 7 tranquilo, e o vão aqui também é maior, ele não bate exatamente com os pontos. A gente vai ter que fazer um ajuste, e isso é no olho, é na experiência. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho da maneira como eu faço para dar certo, né? Vocês percebam aqui, ó, que ela fica bem ajustadinha, ó, tá vendo? Mas para fazer dessa maneira, eu prendo por dentro, ó. Eu não deixo, ó. Eu não deixo a aba por fora. Dá pra fazer por fora? Dá, eu não gosto. Eu prefiro esse acabamento, eu prefiro que a aba saia daqui de dentro, ó, tá vendo? Então, a minha aba, ela é presa aqui, ó. Conforme eu faço a carreira, ó, de pontos baixíssimos, eu já vou prendendo a minha aba, tá bom? Você pode prender ela na mão depois também. Eu prefiro já fazer direto, ó, tá? Então, como é que eu faço? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego a bolsa, estrutura ela, tá? Direitinho, tá vendo aqui o fundo dela, ó? Estrutura ela pra ela ficar certinha. Quando você deixou a bolsa certinha, aí eu gosto de pegar a bolsa aqui, ó. Dar uma olhada nela. Reparem que eu já fiz, ó. Eu comecei a fazer a carreira aqui, dos pontos baixíssimos, ó. Se você não consegue saber onde você começou, coloque um marcador. Eu vou até colocar aqui, só para facilitar a visualização de vocês, ó. Meu primeiro ponto baixíssimo, tá? Eu já fiz todo esse tanto. Então, eu já vou parar para colocar, porque eu vou colocar ela no fundo aqui, tá? Então, não tem lado certo, tá? Porque como esse ponto, você não percebe onde começa, onde termina, então, você escolhe o lado que você quer que seja a frente da sua bolsa, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou olhar aqui, ó. Como eu falei, já estruturei ela, tudo. Então, eu vou deixar ela aqui, ó, certinha, ok? Aí, eu gosto de subir aqui. Dar uma apertadinha aqui, ó. Ó. Pra dar uma olhada onde seria mais ou menos o meinho, ó. Dou aquela conferida, tá vendo? Pra ver se ela iria ficar torta ou não. Mas, ainda assim, eu gosto de ir prendendo, de ir marcando. Então, vamos lá. Peguei aqui a minha aba. Vou colocar ela aqui dentro. Mais ou menos nessa metadinha, ó, quer ver? Eu consigo colocar aqui, ó, tá vendo, ó? É no olho mesmo, gente, não gosto de contar ponto nesse caso, porque senão eu acho que pode dar diferença, ó. Eu posiciono a minha aba, dou uma olhada aqui, uma experimentada, pra ver como é que vai ficar. E aí, o que eu gosto de fazer, ó? Acho que essa é a posição, eu gosto de colocar marcador, ó. Vou fixar aqui com a mão. Lembrando que a gente vai posicionar ela nessa altura aqui, ó, que é a altura dos pontos que a gente tá trabalhando, tá? Aí eu venho, pego marcadores, prendo a minha peça aqui da maneira que eu consigo, ó. Depois eu vou sempre olhando, trocando de lugar se necessário. Eu vou prender aqui, pera um pouquinho, eu vou colocar os marcadores e já volto, tá? Só pra vocês não ficarem vendo essa manipulação assim, ó. Ó, eu prendi dos dois lados aqui a minha peça. Aí, o que eu quero que vocês reparem? Por que eu gosto de fazer desse jeito? Se eu fosse contar ponto, como eu falei pra vocês que o furo não tá na mesma medida dos meus pontos. Então, ó, reparem que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos marcados. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 furos. O que significa que em algum momento aqui, ou melhor, em 2 momentos aqui, eu vou ter que passar o ponto por dentro do mesmo furo, para eu segurar todos esses pontos dentro dessa aba, porque eu quero que ela fique exatamente nessa posição. Quero que sobre isso dos dois lados. Dei uma olhada aqui, ó, que eu sempre faço isso, ó. Dei uma olhada aqui para ver como é que tá a distância desse lado, ó, tá vendo? E às vezes pode acontecer, inclusive eu vou dar uma dica aqui para vocês depois, na hora que estiver fazendo, eu só faço os arremates, costura e tudo, quando eu finalizo tudo, quando eu costuro o botão, costuro tudo e falo, bom, agora tá ok. Aí sim eu ponho a cola, finalizo e faço os arremates, porque acontece às vezes de você pôr a tampa aqui, a abinha, quando você coloca o botão, esse botão aqui, ó, aí você vai fechar, fica assim, ó, sabe? Acontece, então eu só finalizo mesmo depois que eu termino de colocar os dois, tá? Então vamos lá, ó, tá marcada a minha peça, deixa eu ver onde eu tinha parado aqui, ó. Eu vou seguir aqui, eu vou fazer junto com vocês.
Tô achando que eu tenho que distanciar um pouquinho, mas vamos lá. Vou tentar aqui, se não ficar bom, depois eu mexo. Ó, seguindo normal aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Até chegar lá na tampa. Eu falo tampa, mas é aba, né, gente? É feio falar tampa, né? Mas não deixa de ser uma tampa, é a tampa da bolsa, né? Mas é estranho falar assim, né? Mas vamos lá, ó. Cadê meu fio? Fugiu. Ó. Ó, coloquei aqui. Agora aqui o meu penúltimo, ó. Esse aqui não tá marcado, tá vendo que o meu marcador tá nesse aqui, ó. Venho nesse aqui, puxo. E agora começou a brincadeira, ó. Eu vou vir nesse que eu marquei, não precisa tirar o marcador, depois a gente tira. Ó, coloco nesse ponto, já coloco no primeiro furo da bolsa também, ó. Deixa eu virar esse marcador só pra aparecer aqui pra vocês, ó. Tá bom? E venho aqui, já prendo. Faço o primeiro ponto já prendendo aqui a aba, ó. Venho no próximo. Qual que é a regra aqui para você saber onde você vai fazer aqueles 2 pontos que eu falei para você? Colocou aqui no próximo ponto, dá uma olhada onde está o furo, ó. Entrou direto, ó. Ó. Então, não precisa ir para outro furo. Vai direto. Se entrou direto, vai direto. Puxa o fio aqui. Faz o ponto. Vai segurando a peça aqui. Vamos pro próximo. O próximo não tá entrando, ó. O próximo já não tá, minha agulha tá aqui, ó. Ela tá mais perto desse do que desse. Deixa eu testar esse outro, só pra gente ver onde vai ficar. Esse outro, ele vai entrar direto nesse. Então, eu vou trazer esse daqui pro próximo. O que que você tem que tomar cuidado nessa hora? Vamos lá. Quando você tá fazendo isso, ó, você tem que pensar o seguinte. Esse ponto aqui, ó, tá vendo? Ele tá fora do furo, ó. Esse aqui, ele tá fora do furo. Esse aqui, a hora que você for colocar, ele vai entrar mais direto no furo. Se você colocar esse nesse ponto, pode ser que a hora que você coloque este aqui, pode ser que puxe a aba um pouquinho mais para lá, ou vice-versa. Então, aqui, gente, é tentativa e erro. Vocês vão fazendo, parando, analisando. É um trabalho artesanal, é um trabalho de cuidado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu tô olhando aqui, ó, ele tá bem no meio, tá vendo? Mas pela posição, eu vou colocar ele nesse daqui. E eu vou fazer o teste. Aí depois eu ponho esse lá. Deixa eu ver. Eu tô com receio que ele leve minha peça pra lá, ó. Essa análise que a gente tem que fazer. Se eu trouxer pra cá... Não, eu vou trazer pra cá. Eu vou colocar esse aqui no próximo buraco. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar. A gente analisa juntas aqui, para vocês até entenderem como é que é a análise que eu faço. Então, tô colocando, não voltei ela no mesmo furo, tá? Ó, não voltei. Eu tô pondo no furo vazio, no próximo furo. A minha agulha tá de lado, percebe? Porque não tá encaixando certinho o ponto com o furo. Até agora, nenhuma novidade, eu tô fazendo um ponto por furo. Mas agora, eu vou pegar este próximo aqui, ó, e vou voltar no mesmo buraco, onde eu fiz o ponto anterior, ó, percebam. Eu já fiz, ó, um ponto aqui, mas eu vou voltar nele e vou fazer aqui. Eu já fiz, então, um ponto, lembra que eram 2? Um ponto, eu já ajustei. O próximo, provavelmente vai encaixar no buraco certinho, ó. Vamos ver? Encaixou, ó lá. Tá? Tá na direção. Vou fazer mais esse e a gente vai olhar como é que tá ficando. Que é assim, aí fazendo e olhando, ó. Puxa o fio, vamos espiar. Como é que tá ficando, ó. Sempre abaixando a aba, dando uma olhadinha, pra ver se ele tá mudando de lugar. Ó, até agora parece que tá tudo ok. Eu olho sempre essas laterais e olho aqui, ó. Tá? Ó, parece que tá tudo ok. Vamos finalizar e a gente vê como é que fica. Antes de passar cola, antes de cortar fio, tudo isso. O próximo, vamos ver como é que tá aqui, porque lembra que a gente tem mais um pra fazer essa mudança. Entrou direto, então nem vou mexer. Entrou direto. O próximo. Vamos ver? Peraí, deixa eu ver. Isso. Ó, ele entrou um pouco de lado, ele não entrou direto, mas ele, ó, ele tá de lado, ó. Mas ele entra bem no próximo ponto, só que de lado, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Vou colocar ele aqui. Esse daqui,
Eu vou fazer, olha, esse não tá entrando direto. Eu vou pôr no ponto de trás, ó. Vou voltar no mesmo que eu já trabalhei, ó. Igual eu fiz lá atrás. Vou voltar no mesmo que eu já trabalhei, vou laçar aqui e vou fazer o ponto. Agora, eu tô no último, ó. No último ponto da marcação da minha bolsa. Que, por sinal, acabou calhando perto do ponto aqui. Não é muito legal que isso aconteça, mas... onde eu comecei. Agora sim, esse último casou, tá? Com o último furo e o último ponto da minha marcação aqui. Ó, vamos ver como é que fica. Só pra gente ver como é que tá. Ó, vamos analisar em cima. Me parece que tá ok aqui em cima. Deixa eu tirar os marcadores pra gente enxergar melhor. Vou tirar os marcadores do começo e do fim da marcação de onde eu queria costurar minha aba. Esse aqui é o meu primeiro ponto. Vamos lá, ó. Analisando aqui, ó. Eu acho que tá bom. Ó, a distância aqui tá bem parecida. Tá centralizadinho aqui. Ótimo. Então, eu vou finalizar aqui, mas eu não vou cortar fio, tá? Nesse caso, como acabou, se eu tivesse começado mais pra frente, não teria acontecido isso, mas não tem problema não. Ó, aqui então a gente vai cortar o fio, porque a gente vai finalizar essa bolsa, deixar um pedacinho pra fazer o arremate. A gente vai puxar o fio todo e nós vamos fazer aquele pontinho falso, igual a gente tem feito já, acho que é a segunda ou terceira vez que a gente faz. Ó, passei numa agulha de tapeçaria, venho no próximo ponto, que é aquele meu primeiro, pego as duas alcinhas, que a gente quer simular essa alcinha para este ponto aqui, ó. Passa por baixo das duas, aí a gente organiza aqui para ficar da mesma altura, ó. E volta para trás no meio. Ó, lembra que vocês estão trabalhando com um ponto que vocês trabalharam dentro da bolsa, então passa nele também, ó. Passei lá dentro da aba, ó. Tá? Ó. Passei, tô aqui com ele. Deixa eu diminuir essa distância, ó. Passei, estou aqui com ele, ó. Tá vendo? Ó. Viu se aqui o tamanho tá bom, ou se você quer diminuir, aumentar, ó. Organiza isso. Eu acho que ele tá bastante... Ó. Ficou bom, né? Tá igual aos outros. Então, agora, aqui... Se você quiser que a sua peça fique mais fixa, isso daqui, ela não cai, tá, gente? Eu uso a minha há muito tempo, mais de um ano. Mas se você quiser, você pode costurar na mão e passando aqui, sabe? Costurando. Eu não acho que tem necessidade, mas tem gente que não quer que ela apareça aqui. Eu já ponho pro lado de dentro justamente pra isso, tá? Então, pra mim aqui, eu vou só fazer o acabamento, tá? Que o acabamento aqui depois, eu vou só entrar aqui, ó. Eu só vou, o fio tá aqui pra dentro, tá vendo, ó? Então, eu vou só passar ele aqui, dentro de algum fio aqui, ó. Só pra ele ficar mais ajustado. Eu não vou fazer o acabamento agora. Lembra que eu gosto de primeiro colocar o botão pra ter certeza de que tá tudo certo, porque senão depois quando a gente termina, pode acontecer de entortar, comentei com vocês. Então, eu quero ver isso aqui agora, ó, pra ver se tá tudo certo. Então, de novo, a gente faz aquela organização da peça, ó, pra ela ficar certinha. Aí, a gente vem com a aba e vê se tá tudo bem. Se ela não entortou. Ó, tá me dando a sensação de que esse lado tá menor, ó. Deixa eu ver se é só sensação mesmo. Não, é só sensação, ó. Tá igual, ó, tá vendo? Eu olho sempre isso aqui, ó. Aí, o que eu gosto de fazer aqui, gente, pra pôr o botão? Mas isso sou eu, mas eu gosto sempre de dar a dica que eu uso. Pra pôr esse botão, eu gosto de pôr ele na peça. E aí, eu venho com ele aqui posicionando, ó, exatamente onde ele vai ficar, com cola. E aí, o que eu gosto de fazer antes? Eu gosto de dar uma preenchida aqui na bolsa pra ela ficar mais cheinha, sabe? Inclusive, eu vou preencher com o fio que sobrou e já vou mostrar pra vocês, ó. O novelo inteiro, sobrou isso aqui, ó. Eu abri o novelo com vocês e acabou, a gente não vai mais usar. A gente vai usar um pouquinhozinho só pra costurar o botão, porque eu costuro com esse fio, né? Não é todo mundo que costura com o fio, mas eu costuro com o próprio fio da bolsa. Então,
Ó, sobrou tudo isso, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro, só pra dar uma estruturinha na bolsa, pra eu poder colar esse botão. Ó. Ficou durinho aqui, porque aí eu vou colocar cola no botão. Ó. Eu vou pôr cola nesse botão, que eu acho que facilita. Cuidado pra você não colocar cola no furinho. Tá vendo o furinho aqui, ó? Pra você depois não se atrapalhar. Então, eu vou colocar cola em volta aqui do meu botão. É só pra ajustar ele dar uma fixada, pra ajudar ele a dar uma fixada. Porque senão, na hora que você tá costurando, ele fica andando. E aí é horrível. Então, é só isso aqui mesmo, ó. Tá vendo? Eu vou colocar... Já posiciona a peça aqui, onde vai ficar, onde você quer que fique, ó. Não adianta você fechar muito aqui também, que depois você põe coisa na bolsa e não consegue... Você não consegue, né, fechar. Então, ó. Vou pressionar um pouquinho aqui, só pra dar uma... É uma cola instantânea, né? Mas eu vou segurar um pouquinho aqui, só pra ela dar uma segurada. E já venho aqui pra costurar com vocês. Ó, eu já tô alguns minutinhos aqui, então agora eu vou tirar com cuidado, ó, com a mão, ó, eu vou segurar, porque se eu puxar vai soltar, né, porque ele ainda não tá seco 100%. Ó, eu vou segurar aqui o botão, ó, e vou abrir, porque eu já posicionei ele, mais ou menos onde eu quero que ele fique, tá vendo, ó? Ó, ele já tá, ó, ele tá um pouquinho firme aqui, mas é óbvio que se eu puxar ele sai. É só pra ele não ficar andando, né? Por isso que eu quero que eu ponha um pouquinho de cola, tá? Aí agora eu já posso tirar o fio, até porque eu vou trabalhar lá dentro, né? Porque eu vou ter que costurar, certo? Ó. Ok, a medida, dou aquela conferida. Eu tô sempre conferindo, tá, gente? Inclusive, ó, eu deixei o imã pegar nele e sair um pouquinho da posição. Voltou, a cola tá aqui. Firma com a mão, ó, que ajuda a cola a pegar. Bom, agora... A gente vai pegar um pé... Eu costuro com um fio, o próprio fio da bolsa, tá? Eu vou pegar um pedacinho do meu fio aqui, o próprio fio da bolsa, e a gente vai costurar juntas. Ó. Eu não sei quanto tem aqui, acho que uns 50 centímetros, talvez, tá? Só pra ficar folgado. Eu dou uma esticadinha no fio, pra ele ficar um pouquinho mais fino, pra passar ali com facilidade nesse buraquinho. E aí, a gente começa o nosso trabalho. Aqui não tem segredo, nem precisaria gravar para vocês isso, mas eu sempre penso que pode ter iniciantes, né? Quando eu comecei a fazer bolsa, nossa, eu me lembro que eu pensava, como é que faz isso, sabe? Ó, aqui eu tô cutucando, tentando achar o lugar mais próximo que eu consigo entrar com a agulha, para sair aqui pertinho deste furo, sem andar com a peça e sem também deixar que a agulha entre no meio do fio. Ó, aqui ela entrou entre pontos, tá vendo, ó? Entre pontos. Mas se a agulha entra no meio do fio, ela desfia o seu fio e aí ela acaba com a sua peça, tá bom? Então, eu tava aqui tentando achar um entre pontos e não entre fios, tá bom? Porque é complicadíssimo quando você pega um entre fios. Ó, eu vou deixar um tanto lá, porque depois a gente faz arremate, tá bom? Ó, vai sempre ajeitando, gente, porque conforme a gente mexe, ele tende a querer andar, tá vendo? Ele tá com o centrinho aqui grudado, porque eu pus a cola, mas ele, se você mexer ou puxar, ele vai sair, porque é pouca cola, tá? Ó, aí eu vou vir aqui por cima. Na hora que você tá escolhendo o lugar onde você vai colocar a agulha, você tenta sempre ver, ó, passou direto. Onde que a agulha passa direto, com a maior facilidade, sem que a sua peça se mexa, sabe? Não repuxa pra cá, não repuxa pra lá. Observa isso, porque é nessa hora aqui que pode acontecer, já aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, que a gente às vezes puxa um pouquinho a posição do botão e quando você vai ver, na hora que você fecha a aba da bolsa, entortou, tá? Então, por isso que, como eu falei lá, eu só finalizo mesmo de cortar fio, passar cola, tudo, depois que eu termino tudo, que eu costurei aqui, que eu costurei lá. Ó, e eu vou sempre olhando de assim e dando aquela conferida básica. Ó, eu fecho, seguro, eu vou fazendo esse passo a passo, eu acho fundamental, é um capricho necessário, ó, pra ficar retinho, ó, tá indo, tá bom? Vamos lá.
Aqui, gente, ó, eu não vou gravar inteiro, porque não faz o menor sentido. Mas aqui, ó, eu vim daqui pra cá, eu vou sair com a minha agulha, eu tô com a agulha por dentro da bolsa, eu vou sair com ela aqui, vou passar pra cá. Depois, por dentro da bolsa, eu vou cruzar, vou sair com o meu fio aqui, vou vir pra cá, depois eu cruzo, saio com o fio aqui, vou vir pra cá. E aí, lá por dentro, a gente faz o arremate juntas, tá bom? Ó, tem gente que deixa só assim, ó, tá vendo? Eu gosto de estar com os 4 lados costurados, porque a tampa, quando a gente puxa para abrir, se isso aqui não tiver bem firme, ele vem junto com a bolsa, vai desmontando a bolsa, tá? Então, eu vou cruzar por dentro, como eu falei, e vou voltar com os 4 lados passados o fio. Passo uma vez só em cada lugar, mas eu passo nos 4 lados, já volto. Ó, eu finalizei aqui, mas ainda não fiz os acabamentos, só terminei de costurar, tá vendo, ó? Na hora que eu terminei aqui, eu falei, ah, eu acho que tá torto. Mas aí, lembra, a gente ajeita a peça por dentro, nas laterais, tudo, e vem com a aba, pra ver se dá certo. Ó, vim com a aba, fechei, ó, tá ok. Olha os 2 lados aqui, lembra que aqui ainda vai um mosquetão, ó. Tá ótimo, tá vendo? Deu certo? Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora eu vou finalizar, tá bom, gente? Eu acho que eu não preciso finalizar com vocês, mas eu vou falar como é que eu faço. Eu vou pegar esse fio aqui, ó, que é o da aba. Eu gosto de ir passando por entre os fios, faço um caminho de rato, sabe? Vou passando com a agulha de tapeceiro por entre os fios, e aí, em um determinado momento, eu ponho um pinguinho de cola e corto o fio. Vou fazer a mesma coisa aqui com os 2 fios que eu tô do botão, ó, tá vendo? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar, eu gosto de dar um nó nesses 2 fios, e aí eu passo pra lá e pra cá, um pinguinho de cola neles, aqui não vai dar pra ver lá dentro, um pinguinho de cola e finalizo também. Eu vou voltar com a peça finalizada, aqui pra gente só colocar as argolas e a alça, e aí é isso. Já volto, faz aí também. Ó, eu voltei aqui pra dar uma diquinha, que eu gosto de dar diquinhas, né? Eu dei 2 nozinhos nos fios que estavam finalizando o meu botão. Só que como essa bolsa, ela tem uma aba mais estreita, né? Uma boca mais estreita, então é difícil você trabalhar lá dentro, né? Aqui a aba é diferente, porque tá perto da boca, né? Mas o botão que tá mais profundo, aí o que que eu fiz? Eu dei 2 nozinhos internos e eu puxei, ó, o fio pra fora. Tô puxando o outro também, ó. Eu tô puxando os fios pra fora. E vou fazer o acabamento deles aqui do lado de fora. Deixa eu cortar um pouco desse fio que tá muito grande. Ó, e vou fazer o acabamento pro lado de fora. Se você fizer com todo o cuidado, ele não aparece, tá? Vou fazer aqui junto com vocês, ó. Só pra vocês verem que se você for com carinho e cuidado, ele some. Ó, passa realmente por dentro dos pontos, dá pra ver, né? Ó. Não deixa a agulha invadir ponto, sabe? Rasgar fio, ó. Passei aqui em 2 pontos, ó. Ó, sumi com ele, ó. Vou passar aqui. Você vê onde você consegue passar com mais facilidade. Não importa onde você passa, ó. Só importa que você consiga, ó. Tá vendo? Sumir com ele, ó. Posso descer aqui agora, passar na carreira de baixo. Isso aqui não desmancha nunca. Ó, tá ótimo já, ó. Já andei com ele até aqui. Aqui eu já posso, ó. Eu gosto sempre de deixar lugares com ponto, tipo assim, ó, maior, pra pôr o pinguinho de cola, ó. Aqui eu já venho com a minha cola e vou colocar aqui dentro mesmo, um pinguinho de cola, daí eu fecho, deixo ele secar e corto esse fio rente, tá bom? Vou fazer do outro lado, vou finalizar aqui também, e aí volto pra gente continuar. É que eu quis dar essa diquinha pra vocês, porque às vezes, aquilo que eu falo, né? Às vezes a pessoa não tá acostumada a fazer e fica batendo cabeça e não consegue fazer pelo lado de dentro. Dá pra fazer assim também. Prontinho, já fiz os meus arremates, já coloquei a minha etiqueta. Eu escolhi colocar um modelo diferente da outra preta que eu tinha colocado, esse modelinho aqui, ó, que é o retangular, é lindo também. Coloquei um diferente, ó. Olha, ela é tão espelhada que você consegue ver o meu celular, olha. Pelo espelho, tá vendo? É maravilhosa.
Essas etiquetas também são lá da Malité, o mesmo lugar que vocês conseguem o kit mini bag, tá? Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês, o contato, o nome do kit, as etiquetas, tá bom? É só vocês entrarem na descrição do vídeo, vai ter tudo lá pra vocês. Então, ó, eu já fiz a finalização, já costurei a minha etiquetinha e já coloquei uma argola articulada de um lado, deixei pra gente colocar a outra juntas. Como é que eu faço, ó? Lembra, eu ajeito a bolsa, a gente sempre ajeita, eu pego aqui, ó, e vejo a metadinha, e aqui não tem uma quantidade certinha de pontos, gente, tá vendo, ó? Mas é mais ou menos 2 pontos. O importante é que a gente ponha embaixo dessa argolinha aqui, ó, eu acho que fica mais seguro, sabe? Naquela carreira que a gente fez de ponto baixo, a gente põe por baixo. Então, como é que eu fiz, ó? Vim aqui, vi o outro cantinho, pega a minha argola articulada, eu sempre gosto de apertar ela desse lado, porque aí essa ponta vai pra dentro e a outra encaixa sozinho. Pode ser que você não consiga de primeira e tá tudo bem, tá? Você vai tentando. Ó, se você apertar o ponto aqui, ó, às vezes a outra minha, por exemplo, do outro lado foi de primeira. Ó, pronto, saiu. A gente sempre olha pra ver se não tá torta, cada uma pra um lado. Ó, não tá, tá ok. Se tiver, só tirar e colocar de novo, não tem nenhum problema. Mas não é o nosso caso aqui, tá vendo? E aí, a gente vem com a nossa alça, que é a nossa alça regulável, é a nossa alça que também tira, coloca, ó, aqui ela tá numa regulagem quase máxima. Ó, vou pôr do outro lado. Olha que coisa mais linda. Eu vou até afastar um pouquinho aqui pra vocês verem melhor. Prontinho. Eu afastei um pouquinho aqui, coloquei as duas pecinhas juntas para vocês olharem. Tirei as alças, mas deixei aqui para vocês lembrarem que elas têm as alças. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você chegou até aqui, é porque você gostou. Então, já se inscreve no canal se não for inscrita. Compartilha com alguém que você acha que também precisa conhecer a receita, a videoaula dessa peça. E comenta para eu saber se você gostou. É a única forma que eu tenho de saber se você tá curtindo, onde que eu posso melhorar, que sugestão você tem de uma outra peça para uma outra aula. Ah, e outra coisa, se vocês quiserem aprender a fazer a mochilinha utilizando o mesmo kit, comenta aí também para eu saber e eu trago uma aula nova para ensinar vocês, tá bom? Se você ainda não me segue no Instagram, será muito bem-vindo por lá também. Vou deixar o arroba aí para vocês. E é isso, espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima aula!